A paz do Senhor a todos nós. Paz do Senhor, bom dia. A paz do Senhor, bom dia. Uma alegria começar novamente mais uma segunda-feira. Deus nos deu essa oportunidade e hoje estaremos lendo o capítulo o livro de Gênesis, o capítulo 5 e 6. Também ao final deste dia, dessa leitura, estaremos dando os parabéns, Pablo, William, Graziela. Ontem foi o Wilson, o Robson, Fabrício, Adelar, Ana, Daniel, Ana, Marcelo, Ariel, há 2 dias, a Fran. Esses são os aniversariantes do final de semana e de hoje. Só um pouquinho, meu amor. Amém? Estaremos fazendo a leitura então. A Brenda vai começar com o capítulo número 5. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecido com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu o filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos e seu filho Malalel nasceu, depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Malalel tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Malalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 172 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 972 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. E quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 979 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho. E disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs o filho dele o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Lê, papai lê? Gênesis capítulo 6. A epígrafe fala sobre a corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas
e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Vou repetir. Não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuírem as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Essa é a palavra de hoje. Então eu repeti ali, porque esses dias atrás eu fiz uma pesquisa no Google e a palavra de Deus, ela não mente. E se você quiser fazer uma pesquisa aí, fique à vontade. Aonde que no versículo 6, no capítulo 6, de verso 3, diz que a humanidade iria viver somente 120 anos. Então não existe vida humana acima de 120 anos. Eu vou repetir. Não existe vida humana acima de 120 anos. Hoje nós estamos mais ou menos com 0,87 milhões de pessoas na Terra. Aonde que essas 8 bilhões, daqui 120 anos, ninguém, se Jesus não voltar, ninguém estará vivo. Deus colocou um anseio no nosso coração pela eternidade. Nós achamos que vamos durar para sempre, mas nós não iremos durar para sempre. Esse vídeo que nós estamos fazendo, muitas pessoas vão ver ele depois que nós partirmos. Assim espero.
Mas a Alicia, que está com 1 ano e não tem nem 1 ano e 1 mês ainda, ela vai fazer 1 ano e 1 mês no dia 12, daqui 120 anos ela não vai mais estar aqui. Eu não vou mais estar aqui, a Brenda não vai estar mais aqui. Então esse anseio que a gente tem pela eternidade, isso foi Deus que colocou, está aqui na Bíblia também, é bíblico. Eclesiastes 3:11. Vamos ler? Vamos abrir aqui a Bíblia. Provérbios. Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Deus fez. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, hoje a medicina ela vai atrás de recursos para nós durarmos mais tempo, postergar. Clínica de estética, ela vem para colocar produtos no nosso organismo para quê? Para que a gente permaneça jovem. Só que nós temos data de validade. Nós nascemos com data de validade. Todo produto, ele tem um prazo de validade, ele tem uma vida útil. E todo produto ele vem com manual. E nós viemos com esse manual, que é a Bíblia. Só que geralmente o que a gente faz com o manual? A gente compra um produto, a gente nem dá bola pro lado do manual. Só olha ali se dá para plugar na tomada, se é 220 volts e depois fica tentativa erro no controle remoto, não lê o manual. A maioria das pessoas são assim. E eu não julgo, porque eu também era assim. Mas a partir do momento que eu conheci esse manual aqui, que eu comecei a pesquisar e vi que o que está aqui é verdade e acontece, eu mudei completamente a minha perspectiva de vida, a minha percepção de vida. E Deus é maravilhoso e Ele está trabalhando de uma maneira extraordinária na nossa vida. Então aqui tinham pessoas como Noé. E Noé, ele foi esse grande homem. Ele foi essa pessoa que nós estamos aqui hoje por causa de esse homem. Esse único homem. Que ele ficou fazendo essa arca. Ele se dedicou à sua vida. Enquanto muitos zombavam dele, ele dedicou a sua vida para quê? Para fazer essa arca. E Deus, quando Ele te dá um projeto, Ele te dá a medida, a altura, a profundidade, o comprimento. Ele dá certinho. E é maravilhoso, porque se o teu nome estivesse escrito na Bíblia hoje, o teu nome, Adriano, Brenda, se o teu nome tivesse escrito, e tivesse uma parte da Bíblia escrita com o teu nome, será que o seu nome, o meu nome, será que o meu nome estaria assim? Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Que fique essa reflexão para o nosso dia. Como que o seu nome estaria escrito na Bíblia? Justo, íntegro, temente, fiel, obediente. Amém? Deixou essa reflexão para o nosso dia. Vamos estar orando agora pelos aniversariantes do dia. O Geraldo, um grande amigo meu, está fazendo aniversário também hoje. E Deus ele vai estar abençoando mais um dia, mais uma semana, mais um mês
se Ele não voltar. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai querido, Senhor Jesus, assim te agradeço, Pai querido Senhor, por o dia de hoje, Pai querido Senhor. Pai amado, abençoa cada aniversariante, Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Pai querido, nós queremos, Senhor Jesus, entregar o nosso dia a Ti, Senhor. Pai querido Senhor, eu quero entregar a minha filha a Ti, Senhor, minha esposa, Senhor Jesus, a minha vida, Senhor, minha casa, Senhor Jesus, os meus projetos, os meus sonhos, os meus objetivos, Senhor, estão contigo, Pai. Soberano Deus, abençoa, Senhor Jesus, a cada um, Senhor. Abençoa aquela pessoa, Senhor, aquela mulher, Senhor, que foi evangelizada no dia de hoje, Senhor, que ela tenha, Senhor Jesus, o anseio por Ti, Senhor Jesus. Que ela tenha anseio, Senhor Jesus, pela eternidade, Pai querido Deus. Vai na frente, Pai querido Senhor. Vai abençoando, Senhor Jesus. Vai guardando, Pai querido Senhor, as pessoas que nós estamos conversando, Senhor. Senhor Jesus, abençoa a nossa família lá em Minas Gerais, a nossa família no Rio Grande do Sul, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, aquelas pessoas, Pai querido Senhor, que tiveram os seus bens ali, Senhor, queimados, Senhor Jesus, naquele acidente, Senhor. Pai querido Senhor, conforta o coração daquelas famílias, Senhor Jesus. Pai querido, obrigado pelo livramento, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, aquele automóvel vai ser recuperado, aqueles ferimentos serão restaurados, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, abençoa, Senhor, guarda aquelas famílias, Pai. Te agradeço, Senhor Jesus, por cada um, Senhor Jesus, que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Senhor. Por cada ensinamento, Senhor Jesus. Guarda, Senhor, nossa igreja, Senhor Jesus. Guarda, Senhor Jesus, o pastor Sérgio Belfior, Senhor Jesus, o Eliseu, sua família, Senhor. Guarda o nosso pastor Edson, Senhor Jesus. O pastor Henrique, o pastor Sandro, Senhor. O pastor Maciel, Senhor Jesus. Vai guardando, Senhor Jesus, a cada um que o Senhor colocou na nossa vida para nos orientar, Senhor. Pai querido Senhor, Tu és soberano, és onipotente, onisciente, onipresente, Senhor. Vai abençoando, Senhor Jesus, a cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça de Deus, então, fique conosco nesse dia, nessa manhã, nessa semana. Né, filha? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Alguma coisa? Lembrou de alguém fazer aniversário? Não? Então tá bom. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém? Deus abençoe. Tchau. Tchau.